Olá, meus amores. Hoje vamos falar sobre a vida microscópica na água. Além dos organismos aquáticos, facilmente vistos a olho nu, existem na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno, que compõem o plâncton. Então, lá no oceano, nos mares, eu vou conseguir identificar os peixes, alguns tipos de algas. Mas também tem seres microscópicos, ou seja, que eu não consigo ver a olho nu. Quando eu falo a olho nu, eu estou me referindo a lente de aumento. Então, para mim conseguir visualizar esses seres microscópicos, eu vou precisar do microscópio, tá? Para me poder visualizar esses vários seres que vivem ali nos oceanos. O plâncton é dividido em fitoplâncton, constituído pelas algas, bactérias que realizam a fotossíntese. Então, aqui, olha só, eu tenho algumas amostras de plâncton que estão nos oceanos. Aqui também, olha só, eu tenho outra espécie de plâncton que ficam nos oceanos. Qual a importância dos plânctons? Eles possuem importante papel na cadeia alimentar, pois são fontes de alimento, principalmente para os peixes, tá? Então, a maioria dos peixes se alimentam desses plâncton. São microscópicos, ou seja, são muito pequeninos, eu só consigo visualizá-los através do microscópio. São pluricelulares ou unicelulares. Vamos relembrar as últimas aulas de ciência? Unicelulares são seres vivos que possuem uma única célula. E pluricelulares são seres vivos que possuem mais de uma célula. Então, os plâncton, eles podem ser pluricelulares, ou seja, aqueles que possuem mais de uma célula, e pode também ser unicelulares. A palavra plâncton vem do grego plactos, ou seja, significa errante, andarilho. Por que errante e andarilho? Porque eles são seres que estão livres no oceano e eles se movem conforme as correntes de água. Então, conforme a água ela vai fluindo, ela vai indo devido às marés, devido à força do vento, eles também vão se movimentando. Então, é através da água que eles conseguem se movimentar, através das correntes marinhas. Os tipos de plâncton. Eu vou ter alguns tipos de plâncton, tá? E cada tipo de plâncton, ele vai ter uma característica específica. Exemplo, os fitoplâncton são os plânctons de origem vegetal, que vivem nas águas superficiais, tá? Esses fitoplâncton aqui, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles fazem fotossíntese. E através do processo deles de fotossíntese, eles liberam oxigênio para os oceanos e para os mares. E esse oxigênio, ele vai chegar até os peixes, aos demais seres vivos que estão ali. Então, eu necessito desse fitoplâncton para produzir oxigênio nos mares e oceanos, tá? E como que eles fazem esse processo de fotossíntese? A fotossíntese, para ser realizada, ela precisa de luz solar, tá? Então, quanto mais luz solar eu tiver, maior vai ser a minha produção de fotossíntese. E ela possui esse pigmento aqui esverdeado, tá? Que vai facilitar a penetração da luz solar. E assim ela vai fazer mais rápido o seu processo de fotossíntese. E quando ela faz o processo de fotossíntese, ela está produzindo alimento para ela, ou seja, ela produz o seu próprio alimento. Ela é produtora, tá? E quando elas estão produzindo o seu próprio alimento, elas também estão liberando oxigênio na água. Então, os fitoplâncton, eles são muito importantes, tá? Para as cadeias alimentares dos oceanos e mares. Outra característica, tá? De um outro tipo agora de plâncton. O bacterioplâncton. Olha só, bacterioplâncton. Se eu pegar essa palavrinha até aqui, ó, bacterio, eu vou lembrar que palavra? Bacteria, tá? Então, bacterioplâncton são as bactérias que flutuam nas águas, que são conhecidas como as cianofíceas ou algas azuis.
tá? Elas também são muito importantes, porque elas ajudam na fixação do nitrogênio e nos processos de nitrificação, tá? Mas também elas auxiliam no ciclo do oxigênio. E quem que ajuda lá no ciclo do oxigênio que nós vimos anteriormente? Vamos voltar? Os fitoplâncton, lembra? Eles produzem o oxigênio lá nos oceanos. E aí, ó, as bacterioplâncton, elas ajudam na fixação do ciclo do oxigênio, ou seja, elas vão ajudar a esse oxigênio ficar fixo lá na água para que os outros seres vivos consigam se utilizar desse oxigênio. Então, elas são extremamente importantes, tá? As bactérias, elas flutuam na água, tá? Elas ficam na parte de cima da água, tá? E as cianobactérias e tem as algas azuis, que também participam desse processo. Todas essas espécies, elas são super importantes, tá? Porque ajudam no ciclo do oxigênio, na fixação do nitrogênio. E o zooplâncton? O zooplâncton caracteriza como plâncton de origem animal. Nós vimos aí, ó, o de origem vegetal, que é o fitoplâncton. Vimos lá o que tem origem através das bactérias, que é os bacterioplâncton. E agora a gente está vendo o zooplâncton, que possuem, que são de origem animal, tá? E que passam a vida toda no plâncton, ou seja, eles nascem, crescem, se reproduzem, morrem e continuam ali naquele mesmo estado, que é o plâncton. Exemplo, eu vou ter os crustáceos, os cordados e os quinidários, tá? Todos eles também fazem parte de cadeias alimentares. Todos os seres vivos que vivem no ambiente, eles são extremamente importantes para esses seres vivos, tá? Aqui nós temos um exemplo do tubarão-baleia. O tubarão-baleia nada com a boca aberta. Por que ele nada com a boca aberta? Porque ele precisa filtrar o plâncton que está aí nos oceanos, presente na água. Então, quando ele faz isso para se alimentar, ele chega a comer aproximadamente 20 quilogramas de plâncton por dia. Então, esse plânctonzinho aqui, vamos voltar rapidinho aqui para vocês darem uma visualizada, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o fitoplâncton. Ele se alimenta e ele consegue filtrar esse fitoplâncton também na sua alimentação. Por quê? Porque eu vou ter vários tipos de fitoplâncton, tá? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, o bacterioplâncton, eu vou ter o zooplâncton, mas eles se utilizam, ó, aqui, ó, muito mais dos fitoplânctons, tá? Existem seres vivos que passam parte da vida na água e parte da vida no ambiente terrestre. Um exemplo, os sapos. Os sapos, quando nascem, eles são larvas, girinos. Então, eles ficam na água. Conforme eles vão crescendo e desenvolvendo, eles vão se adaptando e vão viver no ambiente terrestre. Por quê? Aonde eu tinha uma cauda, conforme ele foi crescendo, foi se tornando em patas. E por isso ele consegue se movimentar no ambiente terrestre. Então, inicialmente ele nasce, fica lá no ambiente aquático até ele se desenvolver. Quando ele termina de se desenvolver, ele vai para o ambiente terrestre. Quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre, úmido e respiram por pulmões e pela pele. Por que eles respiram por pulmões, tá? E pela pele. Quando inicialmente eles nascem, eles são girinos, então eles sofrem um tipo de metamorfose. E conforme eles vão crescendo, antes eles tiravam o quê? O oxigênio da água. Depois, conforme eles se desenvolveram, eles foram o quê? Criando
pulmões, e quando os pulmões já estavam todos ali finalizados, criados, eles vão para o ambiente terrestre. Por quê? Porque eles precisam dos pulmões para poder retirar o oxigênio agora do ar, que antes eles retiravam da água, tá? Mas a sua pele ela é úmida, então facilita também no processo de respiração. Então, ele respira pela pele, fazendo as trocas gasosas, ou seja, liberando o gás carbônico e retirando do ambiente o gás oxigênio. Beijo, meus amores. Até a próxima.